E aí, eu sou o Shadow. E eu sou o Aquino. E com certeza você já deve ter visto algum vídeo do Selbit jogando jogos de Enigma, como o Enigma Negro e o Não Acredite nas Mentiras dele. E um deles é o Not Prom. E mesmo que ele tenha sido lançado há muito tempo atrás, o jogo continua extremamente difícil. E agora eu vou te contar uma breve história lá de julho de 2004. O alemão David Munick lançava um jogo que hoje é o jogo de enigmas mais complexo da internet. O Not Prom. Beleza, indo pro site do jogo e clicando em Start, abre a primeira fase e aparece uma imagem escrito Abre a porta. Cliquei pra abrir, abriu e passamos de fase. Ué, é só isso que tinha? Tem mais nada não, véi? Sei lá, mano, era o que tava no roteiro. Ok, chegando na segunda fase, uma outra imagem de porta aparece. Passando o mouse pela maçaneta, o jogo nos dá uma dica. A porta está fechada, engane ou alcance o nível 3, de uma maneira diferente. E no parênteses está escrito endereço? E para onde a mão está apontando? Olhando em cima da imagem, tem uma mão, e essa mão está apontando pro URL. Percebendo que na dica Level 3 tá tudo maiúsculo, a gente tem que alterar o URL para enganar o enigma? Já que é para enganar o enigma, vamos enganar ele alterando o URL de level 2 para level 3. Fazendo isso, a gente passa de fase. Facinho, facinho. Chegando na terceira fase, aparece essa imagem, que são alguns blocos de madeira que criança brinca, pelo que parece. Observando a página, tem um botão de dica. Quando a gente clica nele, a gente vai para um outro site, dando as dicas entre a fase 1 e 9. E na dica da fase número 3, ele fala algo como: leia o endereço atentamente, o que você pode ligar. O nome da página é Me Ligue, e o URL fala: mova para o outro site. Beleza, a gente não tem muito o que fazer com isso. Depois de um tempo olhando para a imagem, apareceu uma frase muito rápido piscando. Se esforçando um pouquinho para ver, a gente conseguiu ler a frase: pare de ser tão negativa. Ligando todas as dicas que a gente tem até agora, a gente teve uma brilhante ideia, que foi mudar o false para true, parando de ser negativo. Fazendo isso, a gente vai para a fase 4, fácil fácil. Depois de parar de ser tão negativo, o enigma dá a imagem de um quarto com uma moeda no travesseiro. Passando o mouse por cima da moeda, a gente consegue clicar nessa moeda. Então, clicando na moeda, aparece a dica da senha: ilumine esse lugar agora. Uma funcionalidade nova do enigma é que agora, para passar de fase, tem que ter um usuário e uma senha. Ok, vendo o nome da página, que é Olhe no Escuro, depois forçando um pouco a vista na escrivaninha da imagem, a gente consegue ver alguns pontos e riscos que dá pra perceber que é Morse. Procurando um tradutor de código Morse na internet, a gente acha fácil. Traduzindo fica Voodoo Magic. Colocando Voodoo como usuário e Magic como senha, a gente passa para a próxima fase. Ok, é agora que a gente vai começar de verdade esse enigma. Quando chegou na quinta fase, a primeira coisa que a gente consegue ver é uma imagem de alguns livros e um controle remoto. Como não tinha muita mais coisa, eu fui tentar clicar no controle remoto pra tentar ver se consegui algum lugar pra alguma dica. Eu cliquei no botão de ligar a televisão e ele me deu a dica live. Depois eu olho um pouquinho mais pra baixo da imagem, um pouco mais apagada a frase, e tá escrito: olhos de um anjo e sorriso de um demônio. E embaixo dela tem a frase normal de toda a fase. Qual é o nome dessa música mesmo? Não tem muito o que eu fazer agora. Eu fiquei procurando alguma coisa, não achei nada, então eu fui pesquisar o que está escrito na imagem. Eyes like an angel, smile like a demon. Pesquisei e vi que essa era a letra de uma música. A música chamada Simple Songs, da banda chamada Big Bad Voodoo Daddy,
que é o que tá em cima da mesa. Então a gente já descobriu que o que tá em cima da mesa não é o livro, e sim um CD de uma banda. Então, como ele perguntou qual que é o nome dessa música mesmo, a gente vai colocar Simple como usuário e Songs como senha, e a gente vai pra próxima fase. Errei! Depois de tomar uma aguinha, dar uma respirada, a gente foi voando pra fase número 6. Uma fase que deu um pouquinho de dor de cabeça, mas foi por causa da nossa burrice. E você já vai entender o porquê. Tudo começou porque a gente já tava com sono. Era umas 2, 3 da madrugada e a gente não tinha dormido ainda. A gente tava jogando porque a gente tinha gostado muito do jogo. Aí a fase 6 carrega e aparece uma imagem esquisitíssima de um sistema de tubulação muito antigo. Mas só ficar olhando a imagem não vai adiantar muito. Então a gente deixou isso meio de lado e começou a procurar alguma coisa na tela que dava pra clicar. Depois de alguns segundinhos, a gente acha que dá pra clicar no círculo do Connor. E ele dá a dica, anagrama. Ok, muitos já devem saber o que é um anagrama, mas eu vou explicar para não passar batido. Um anagrama é basicamente a transposição de letras de uma palavra ou frase. Isso significa que quando você vai pegar uma frase, uma palavra, você vai misturar ela para formar outra palavra. Por exemplo, a gente pega anagrama, a gente dá uma misturada ali, a gente consegue formar uma frase chamada amagrana. É um anagrama de anagrama. Tá, a gente fechou a dica e foi procurar alguma outra coisa que pudesse ajudar a gente na fase. E logo embaixo da imagem tinha uma frase gigante, escrito An Alternative, com Alt de Alternative, tudo maiúsculo. O que não ajuda de nada, porque a gente não tem muito o que fazer com isso agora. Então a gente foi procurar outras dicas escondidas pela fase. E tinha, que era o nome da página. O nome da página é O Código Fonte Pode Ajudar. Então a gente foi correndo pro código fonte. Ele abriu e tinha um monte de linha de código que com certeza não ajudaria nada durante o enigma. Mas dando uma olhada melhor, no finalzinho da página tava escrito ASCII é uma alternativa. E o que diabos é ASCII? Beleza, ASCII é basicamente uma linguagem de codificação que tem em todos os computadores. Ele vai definir um caractere como algum número. 97, se você traduzir ele em ASCII, fica um A. 98, B. 99, C. E assim por diante. Isso é basicamente ASCII. Mas como o ASCII vai ajudar a gente nesse enigma? A gente pensou e a gente não chegou em nenhuma solução. Até que o Shadow teve a brilhante ideia de scrollar pra baixo. Bem no finalzinho da página tava escrito Up. E não, o Not Pro não tava falando sobre o filme da Disney. Ele só tava falando pra gente ir pra cima. Então a gente simplesmente selecionou o Up e rolou a página pra cima. E lá estavam 8 números. A gente foi correndo pro tradutor de ASCII e jogou os números lá. A tradução resultou em Luke Ezon. Então colocando Luke como usuário e Ezon como senha, a gente não passou. Foram 2 horas em uma incessante busca pelo porquê isso estava errado, não fazia sentido. E aqui que foi a burrice extrema. A gente esqueceu que o enigma tinha falado pra gente anagrama. Tava óbvio, Liukezon era um anagrama. Então indo num site que resolvia anagramas e colocando Liukezon, deu pra gente lá bonitinho Killzone. Colocando Kill como usuário e Zone como senha, a gente passou de fase.